Atos do Espírito Santo de Deus, capítulo 7, o seu versículo 54 a seguir. Uma palavra bastante conhecida da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se eu colocar essa palavra no meu coração, eu quero estar compartilhando com a igreja. Amém? Atos capítulo 7, do seu versículo 54, que tem o subtítulo por nome A Morte de Estevão. Vai dizer assim: e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações, e rangia os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-os das cidades o apredejavam, e as testemunhas despuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Senhor Jesus, fala conosco, meu Deus e Pai, nesta madrugada de oração. Fala conosco pela tua revelação, pela tua profecia maior. Meu Deus, em nome de Jesus, fala como o Senhor quer falar, Pai, pois o Senhor tem liberdade de falar, Senhor, conosco. Meu Deus, como disse Samuel, fala, meu Deus, que o teu servo ouve, Pai. Estamos aqui à tua disposição, não como Marta, nem como Lázaro, mas como Maria, aos pés do Mestre. A igreja diga aí: não como Marta, nem como Lázaro, mas como Maria, aos pés do Mestre. Amém? Glorificado e santo é o nome do Senhor. Amada e querida igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual foste comprada com sangue carmesim. A Bíblia vai dizer, no capítulo de número 6 do livro de Atos dos Apóstolos, que houve uma grande, louvado seja o nome santo do Senhor, uma grande murmuração dos gregos contra os hebreus. Murmuração essa porque as viúvas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. As viúvas estavam sendo desprezadas no dia a dia, mas as viúvas estavam sendo desprezadas não porque os apóstolos do Senhor queriam, não porque os discípulos do Senhor Jesus estavam abrindo mão das viúvas, mas porque a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam, louvado seja Deus, envolvidos com a palavra e com a oração. Então a Bíblia vai dizer que os 12 discípulos do Senhor reuniu ali outros discípulos. Louvado seja o nome do Senhor, porque não era lícito, não era necessário os apóstolos deixar de pregar a palavra para servir as mesas. Não era necessário pregar, de anunciar o evangelho, de anunciar as novas de paz, de anunciar, louvado seja Deus, o reino do céu aos corações, deixar de fazer isso para servir as mesas das viúvas. Pois ele estava cumprindo o mandamento que Jesus deixou escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Louvado seja Deus, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse louvado seja Deus, ide, este mandamento não foi somente para o discípulo, não foi
somente para os apóstolos, mas também esse ide de Jesus chegou até mim e até você. Louvado seja Deus. Será que você tem praticado o ide do Senhor? Tem praticado, louvado seja Deus, apregoar o evangelho, meus irmãos, para as almas que estão, louvado seja Deus, neste mundo afora, precisando ouvir a palavra da minha boca e da tua boca. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que eles tiveram uma ideia. Levantamos agora homens, diáconos, cheios do Espírito Santo, para que venha estar na função, louvado seja Deus, de servir as mesas. Está vendo que cada um de nós precisamos um dos outros? Está vendo que todo mundo precisa de todo mundo? Louvado seja Deus, porque tem muito no dia de hoje, louvado seja Deus, achando o seu tal, achando o seu bambambam, achando o seu rei da cocada preta, achando, meus irmãos, louvado seja Deus, que ele é autodependente, meu irmão, minha irmã, o único autodependente, o único que depende de si próprio, o único que não depende de ninguém, inclusive não depende de mim, não depende de você, ele apenas conta conosco para fazer a sua vontade, esse único é Deus. Então, diáconos foi levantado para servir a mesa, enquanto os discípulos apóstolos estavam perseverando na oração e perseverando na palavra. Enquanto eles exerciam o seu chamado, exerciam o seu ministério na palavra e na oração, os diáconos agora ia servir as mesas, ia servir as viúvas, ia dar mais atenção para aquelas viúvas. Cada um na posição que foi chamado. Rebeca Talabaia. Não queira tomar, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja Deus, na posição do teu irmão. Não queira tomar a posição da tua irmã. Deus escolheu cada um no seu chamado. Deus escolheu cada um no teu devido lugar. E nesses últimos dias, tem muitos querendo passar, louvado seja Deus, na frente de Deus. Tem muitos querendo tomar, louvado seja Deus, o lugar do teu irmão. Esse o teu chamado não foi o chamado do teu irmão. Então cada um tem que ficar na posição que foi chamado. Rebeca Talabaia sou declama, Derebia sou decanto, Nebria Sandarábia. Fica na posição que Deus te chamou. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas muito só porque vê a irmã, só porque vê o irmão, ortogado não pelo homem, mas ortogado por Deus, exercendo aquilo que foi chamado, aí quer fazer também, quer imitar. Irmão, mas se o teu chamado não for esse, irmão, se o teu chamado não for esse, pode ter certeza que não vai dar certo. Pode ter certeza que uma hora ou outra vai cair, vai tombar, vai fraquejar. Louvado seja Deus, porque cada um, como tem um ditado aí fora, cada um no seu quadrado, é cada um, meus irmãos, na posição que Deus escolheu. Diácono é diácono, presbítero é presbítero, missionária é missionária, pastor é pastor. Missionária não pode ser pastora, porque isso é antibíblico. Missionária não pode ser bispa, missionária não pode ser biscopisa, missionária não pode ser presbítera, porque já inventaram essa moda do inferno, essa heresia, a distorção da palavra de Deus. Deus chamou foi homem para segurar o bordão, Deus chamou foi homem, louvado seja Deus, para apacentar o rebanho, pois a própria palavra diz, louvado seja Deus aos presbíteros, aos pastores, que tem que apacentar o rebanho, que é a herança de Deus. Mas muitas hoje quer fama,
Louvado seja Deus. Muitas hoje quer nome. Rabaia, sodere, clamorianda, labaia. De fácil entre a nébia, sode canto nébria. Muitos hoje querem ser reconhecidos, meus irmãos. Louvado seja Deus, querendo usar aquilo que não está escrito na Bíblia. Louvado seja Deus para ser nomeada. Só falta o que agora? Querubinha? Só falta o que agora? Louvado seja Deus. Princesa? Só falta ser ungido o que agora? Louvado seja a madame da igreja. Só falta ser ungida o que agora? A anja, a serafia, irmão. Vamos ficar com o que está escrito na Bíblia. Louvado e santo é o nome do Senhor. Ah, mas Raquel foi pastora. Tem pastora assim na Bíblia. Raquel foi pastora de animal. Deus não chamou homens para ser pastor, aleluia, de animal. Deus chamou homem para ser pastor de ovelha, para apacentar o rebanho de Deus. Paulo disse: aprendi a contentar-me com o que tenho. Paulo diz, irmão, aprendi a contentar com o que tenho, mas tem crente que não está se contentando. Louvado seja Deus com o teu chamado. Eu quero te dizer, louvado seja Deus nesta noite, se você dá um passo além do que está escrito na palavra, pode ter certeza, você vai cair. Eu não sei com quem Deus está falando nesta noite, mas pode ter certeza, se você dá um passo, louvado seja Deus, e querer afligir os mandamentos de Deus, pode ter certeza, o despenhadeiro aí na frente. Raia sou de canto nebria, sou de canto i, derébia, labaia do comanaia, sou declama. Cuidado, irmãos. Pelo sangue de Jesus, que tem poder, o que é que está acontecendo, irmãos? Louvado seja Deus. Um povo que quer aplausos, um povo que quer ser bajulado, irmãos. Um povo, irmão, que quer, louvado seja Deus, ser paparicado apóstola, pelo amor de Deus. Louvado e santo é o nome do Senhor. Estão fora da Bíblia, estão fora dos mandamentos de Deus. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, que a decisão foi escolher homens cheios de fé, louvado seja Deus, e cheios do Espírito Santo. Porque os discípulos estavam perseverando na oração e no ministério da palavra. E o Senhor nos chama nesta madrugada para que nós íamos perseverar, louvado seja Deus, na oração e também no ministério da palavra, porque os dias são maus. Não vamos mudar a palavra para agradar a carne de ninguém. Louvado e engrandecido seja Deus. Vamos perseverar na oração, irmão, porque a oração é o único ato de contato, de conversa, de diálogo com Deus. Nós conversamos com Deus porque Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso Pai, Ele nos entende. Não podemos parar de orar. Louvado seja Deus, temos que orar, irmão. Não podemos nos conformar com o mundo, como disse o apóstolo Paulo. Não podemos nos conformar com o pecado, não podemos aceitar as coisas erradas, ver as coisas erradas e ficar de braço cruzado. Por isso que os crentes antigamente era chamado de protestante, porque protestava contra o pecado, protestava contra a mazela. Mas hoje o diabo está conseguindo mudar em muitos lugares. Já não é chamado mais, irmão, de protestante, é chamado de crente gospel. Mas esses crentes são mundanos, esses crentes são carnal. Deus não está atrás de crente gospel, Deus não está atrás de evangélico, Deus está atrás de crente que protesta contra o pecado. Louvado e santo é o nome do Senhor. Será que Deus pode contar contigo como protestante nessa madrugada?
Será que Deus pode contar contigo para protestar? Louvado seja Deus contra o adultério, para protestar contra a política, para protestar, irmão, protestar, melhor dizendo, contra a nudez, para protestar contra o WhatsApp, para dizer é pecado, conserta. Raia soderebe cantaraia. Rabachanda de comanaia, do comanaia, soderebe cantaraia, conserta. Vai dizer a Santa Bíblia: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que aquele parecer, irmãos, contentou ali a multidão a eleger Estevão. Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Irmão, os que eram para ser eleito, tinham que ser cheio de fé, tinham que ser, melhor dizendo, cheio do Espírito Santo de Deus. Antigamente, o que formava um homem de Deus era joelho no chão. Antigamente, o que formava um homem de Deus era madrugada. Antigamente, o que formava o homem de Deus era a subida no monte, era andar com o joelho de casco de camelo, era andar com o joelho calejado, era arrancar lágrima do rosto. Mas o diabo conseguiu, irmão, louvado seja Deus, introduzir de mansinhos em muitos lugares. Hoje o que forma, irmão, o que se diz homem de Deus, não é mais a oração, é o diabo da teologia. Hoje você não precisa orar muito para ser pastor. Hoje você faz um curso de teologia, ganha um diploma, ganha um certificado, já é homem de Deus, já louvado seja Deus, já é pastor, já é reverendo, já é bispo. Mas essas pessoas, irmão, não têm o aval do céu, são aprovados pelo homem, mas o céu está dizendo que é reprovado por mim. Rebe canta labaia, raia sou de canto, nebria xandaraba sou declama, manto de fácil, rebe de cantaraia. São pessoas que é aprovada, aplaudida pelo homem, mas são rejeitadas pelo próprio Deus. Louvado seja Deus. Hoje está tudo mais fácil. Hoje o diabo está facilitando para aqueles que se diz evangélico. O diabo está facilitando, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, conseguindo, louvado seja Deus, arrastar multidões. Mas será que essas pessoas têm autoridade? Será que essas pessoas que pregam bonito, essas pessoas que falam a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, irmão, o diabo não está preocupado de quem fala a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, porque não adianta falar ela toda e não viver o que está escrito. O que adianta falar ela todinha, do Gênesis ao Apocalipse, mas na hora que a pomba gira se manifestar, ela te envergonhar, dizer, louvado seja Deus, que você faz a vontade dela. A Bíblia diz que quando Jesus pregava, ele pregava de uma forma diferenciada. Jesus, a Bíblia vai dizer que os escribas apenas ensinavam, mas quando Jesus abria a boca para pregar, ele não só ensinava, ele instruía, ele pregava com autoridade. E a Bíblia diz que os escribas, os fariseus, quando viu ali Jesus pregando, eles ficaram se perguntar: que doutrina é essa? Que autoridade é essa? Que ousadia é essa? Ei, louvado seja Deus, que as pessoas iam olhar para mim, para você e dizer: não, que sabedoria, não prega demais, não, já pregou nos maiores congressos, não, mas que as pessoas iam olhar para mim, para você e ver o Espírito de Deus na minha vida e na tua e dizer:
verdadeiramente prega com unção, prega com poder, prega com a glória de Deus. Eu pude sentir a presença de Deus através da pregação dele. Raia sou de canto nébria, rabacanto de canto nai ando comanassi andarabachai derébia, plaplai de comanaia sou de canto i, rabaia sou de clama surianda labaia. Louvado e engrandecido seja Deus. O que formava um homem de Deus era oração. O que formava um homem de Deus era ter o contato com o céu. Mas hoje não. Hoje o diabo está dando diploma na mão de pastor. Toma aqui seu diploma, você já é pastor. Mas mal sabe ele que naquele grande dia vai ser rasgado pelo sopro da boca de Deus. Vai ser rasgado, irmãos, é só um sopro dele. Esse diploma teu aí, não sei não. Ah, já sou formado em não sei o que lá. Já sou formado em não sei o que lá, irmão. E Pedro era formado em quê? O apóstolo Pedro, que não sabia nem ler, a Bíblia afirma, irmão, que Pedro era indouto. Pedro não sabia ler. Qual foi a teologia que Pedro fez? João, pela mesma forma. Mas quando Pedro passava, irmão, era a sombra dele, a unção estava nele, que a sombra dele curava. As pessoas se lançavam sobre a sombra do apóstolo Pedro para receber a cura. E quando as pessoas hoje passam por um homem desse, que só tem letra, vai se jogar onde? No diploma, mas não vai acontecer nada. Ou melhor dizendo, vai pedir o quê? Um autógrafo. Me dá um autógrafo aí. Você vai ser curado. Você vai ser liberto. Tua vida vai ter transformação. Tem muitas pessoas que entram no evangelho, mas o evangelho passa longe dessas pessoas, porque as atitudes, irmão, aonde eu trabalho, irmão, louvado seja Deus, não é para glória minha não, é para glória de Deus. Eu fico com vergonha com os comentários de crente que eu ouço lá dentro. Louvado, com vergonha o que as pessoas me falam dos crentes lá, e eu olho, porque Jesus falou que a árvore, louvado seja Deus, ela é conhecida pelo fruto. O homem e a mulher de Deus não é conhecido porque prega, porque canta, porque entrega profecia. Observa os frutos, vê se o fruto está condizendo com aquilo que prega. É crente que diz, irmão, que canta na minha frente música secular, música de amor, porque fala de amor, pode cantar, aleluia, porque fala de amor, não está falando de putaria, não está falando de pornografia, são músicas antigas, só porque fala de amor, só porque é música internacional, pode cantar. Peraí, o que é que está escrito em Salmos capítulo 40, versículo 3, irmão? Louvado seja o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele firmou os meus passos, ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus, um novo cântico na minha boca. Como é que agora, irmão, o novo cântico que ele colocou, eu vou misturar com essas mazelas, eu vou misturar com essas bagunças, eu vou misturar com essas músicas diabólicas, satânicas? Se Deus ele me encheu do teu espírito, o novo cântico é a línguas estranhas, o novo cântico é os corinhos de fogo. Não pode ter duas águas, não pode estar em cima do muro. Ou eu e você serve a Deus, ou eu e você não serve. Não tem conversa fiada. Ou eu vou e você vai para o céu, ou eu e você, se não quiser obedecer, vai queimar no fogo eterno. É crente que xinga, é crente que torce por Bahia, é crente de todo tipo que você quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Aponta, irmãos, daquela que está acima de mim dentro da empresa, olhar para mim e dizer: o único crente que tem aqui é você e fulano de tal. E eu não empinei o nariz, não.
Eu não abri meu coração para isso, não deixei o orgulho entrar, não, mas eu fiquei foi com vergonha, irmão. Eu fiquei com vergonha porque é escândalo para o Evangelho de Cristo. Louvado seja Deus. Logo no início que eu cheguei, o jardineiro lá da empresa, louvado seja Deus, me perguntou se eu era crente, eu falei que sim, ele deu risada. Começou a dar risada e falar com os colegas lá, ele é crente. Deve ser um crente que nem esses crentes que tem aqui dentro. Deve ser um crente, louvado seja Deus, que esses crentes daqui dessa empresa, só a misericórdia, que. Mas eu falei para ele, você está enganado. Chegou um crente de verdade aqui para fazer a diferença. Rebe, canta, labaia, reclama. Chegou um crente verdadeiro aqui para fazer a diferença. E ele se calou. No início ele riu, mas hoje sabe do que ele me chama? Pela misericórdia. Hoje ele me chama de irmão ou de pastor. E aí, irmão? E aí, pastor? Louvado e santo é o nome do Senhor. Mas só Jesus para ter misericórdia, irmãos. Dos dias que nós estamos vivendo, que o Evangelho, louvado seja Deus, de que forma as pessoas estão vendo o Evangelho, porque uma pessoa faz uma coisa, pensa que todos os cristãos é assim, mas ainda tem fiel na terra, ainda tem crente verdadeiro na terra, ainda tem, aleluia, Sadraque, Mesaque, Abidnego, ainda tem Micaías que não se curva, e a palavra do Senhor diz que Estevão, ele fazia muitos sinais, era por ele mesmo? Não, mas porque Estevão estava cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro, aleluia, melhor dizendo, perdão, Estevão pregava, e os sinais, os prodígios, os milagres, as maravilhas aconteciam, e a Bíblia vai dizer que se levantaram um grupo, louvado seja Deus, da sinagoga dos libertinos, e começou a disputar com Estevão. Deus não se agrada de disputa. Disputa é pecado. É só irmos, aleluia, em Gálatas 5:19 a seguir, vamos ver lá, as obras da carne tudo manifesta e disputa é uma delas. E a Bíblia diz ainda mais que os que tais coisas praticam não herdarão o reino do céu. É por isso que o crente não participa de disputa, porque se participa é pecado, irmão. A Bíblia está bem aqui, bem claro. Ele disputava com Estevão, Deus não se agrada da disputa. Aí você vê tanta disputa, né? É disputa para ver quem vai ganhar na política, é disputa para ver quem vai ser vereador, louvado seja Deus, e desculpa me dizer, mas tem crente fazendo politicagem, tem crente que não tem coragem de pegar um folheto para dizer Jesus te ama, mas tem, louvado seja Deus, a cara limpa de pegar um folheto desses mentirosos, um santinho desses mentirosos que não podia ser nem santinho esse nome, era para ser diabinho, pega esses diabinhos e fica entregando na mão de um, na mão de 8, louvado seja Deus por causa do dinheiro. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas se vendem por qualquer coisa. Aí chega o mentiroso, eu vim aqui comprar seu voto. Aí os crentes vai e vende e compra, aleluia, se vende por causa de R$50. Os crentes vai, irmão, e se vende por causa de mixaria. Louvado seja Deus. Judas se vendeu por 30 moedas de prata. E você, nessa política, vai se vender também? E você, louvado seja Deus, vai se vender também? E eu vou se vender também? Porque a palavra corta aqui e corta lá. Louvado e santo é o nome do Senhor. Mas quem tem o temor do Senhor vai colocar a mão, não por louvado seja Deus gesto, mas por reverência, e vai dizer: Jesus me guarda. Louvado e santo é o nome do Senhor. Irmão, essas pessoas, louvado seja Deus, que promete e não cumpre,
Nessas épocas o que mais tem é promessa, é tanta promessa, mas quando ganha, nem lembra de você, nem lembra do que prometeu. Mas eu quero te dizer que se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha, na tua vida. Pode passar o tempo que for, mas aleluia, mas fiel é o que prometeu. É só você ficar no Salmo 40 e esperar que a vitória vai chegar. Você vai fazer como disse o profeta Eliseu para aquela sunamita: ainda neste tempo tu vai abraçar um filho, ainda neste tempo você vai agarrar a tua vitória. Ei, abraça a tua vitória, agarra a tua vitória. Faça como Jacó fez com o anjo, não solte, aleluia, o anjo, enquanto a tua vitória não chegar. Louvado, engrandecido seja o Cordeiro de Deus. E diz a Bíblia que aqueles homens começaram a competir com Estevão, mas não podia resistir. Sabe por quê? Porque Estevão era cheio do Espírito Santo, Estevão era cheio de sabedoria. Então aqueles homens, irmão, tentou interromper o ministério, tentou interromper a caminhada, tentou interromper a chamada de Estevão. Louvado seja Deus, escolhendo grupinhos, escolhendo pessoas, irmão. Louvado seja Deus, para acusar Estevão, para levantar uma falsa testemunha, para acabar. Porque louvado seja Deus, por causa da inveja que estava nos corações dele, porque fazia, aleluia, louvado seja Deus, Estevão fazia muitos milagres em nome de Jesus Cristo, e eles não podiam fazer nada. E quantas pessoas com inveja de mim, quantas pessoas com inveja de você, e muitas das vezes nos perguntamos: Deus, a gente não tem nada, e fulano tem tanto ódio de mim. Deus, a gente não tem nada, Senhor. Meu Deus, olha, a nossa situação é humilde, é simples, mas por que as pessoas têm ódio? Por que as pessoas têm inveja do que eu tenho, se eu não tenho nada? Por que as pessoas é assim comigo? Eu quero te dizer nessa madrugada, louvado seja Deus, se você fez essa pergunta para Deus, a resposta do Senhor para a tua vida nessa madrugada é porque você tem algo diferente que Ele não tem. O que está na tua vida incomoda. Louvado seja Deus, que é o Santo Espírito Santo de Deus. Estevão, irmãos, tudo que ele tinha era o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo vai ser certamente invejado. Porque José tinha a túnica representava destaque, a túnica era de várias cores, e a túnica representa, simboliza o Espírito Santo de Deus. Presbítero David, a túnica de várias cores representa o Espírito Santo, sim. O Espírito Santo é de várias cores, presbítero David? Não. Mas o Espírito Santo é de vários dons, o Espírito Santo é de vários frutos. Por isso José era invejado, porque os irmãos tinham túnica, mas só que a túnica de José que o pai deu era diferenciada. Ei, aquilo que Deus te deu é diferente, é por isso que um vai se levantar, é por isso que outro vai se levantar, para tentar arrancar aquilo que Deus te deu. Mas o Senhor fala contigo nessa madrugada: não deixe o inimigo roubar aquilo que eu te dei. Zele com amor, zele com carinho, cuida daquilo que eu te dei, cuida daquilo que eu te entreguei, cuida daquilo que eu te confiei, porque fazendo isso vai ser obreiro aprovado. Louvado seja Deus. Enquanto eu e você cuida do que Deus nos deu, do Espírito Santo, mas Deus vai derramar do seu Espírito sobre a minha vida e sobre a tua vida. E eles ali, irmão, falso testemunho contra Estevão, querendo prejudicar o homem de Deus, querendo prejudicar uma pessoa inocente, irmãos. É muito perigoso o tal do falso testemunho.
É muito perigoso as línguas que se batem como espada, como faca. É muito perigoso a inveja, irmão. É um sentimento do capeta. E as pessoas não percebem e deixam Satanás usar para se levantar contra o ungido do Senhor. Mas se você não leu essa passagem ainda, ou você pode ter passado por ela, mas passou desapercebido, eu te convido a voltar lá. Salmo 105, versículo 15 vai dizer bem claro: não toquei no meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Jerusalém, Jerusalém, que maltrata os meus profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar você, Jerusalém, como a galinha colhe os seus pintinhos, mas vocês não quiseram, rejeitaram a minha palavra. Meu Deus, é muito sério, irmãos, é muito sério. Louvado e santo é o nome do Senhor. Tudo que o Senhor está trazendo está sendo diretamente do céu. Quem tinha para mim e para você nesta noite, eu não estava com planejamento de falar, mas o Espírito Santo vai nos direcionando, nos guiando, nos mostrando rumo. Ó, prega por aqui, vai por aqui, entra aqui, fala. E a Bíblia diz, irmãos, que ali Estevão estava perante o sinédrio. E quando aqueles ali olhou para Estevão, irmão, a Bíblia vai dizer que vira o rosto de Estevão, sabe como? Como o rosto de um anjo. Olha aí, irmão. O rosto de Estevão não estava desfigurado, não. Por causa das perseguições que estava passando, as provações, as lutas, calúnia, aleluia, os falsos testemunhos. A Bíblia vai dizer que quando olharam para ele, olha a presença lá no rosto dele, olha a presença lá no rosto dele, olha o brilho diferente lá, o rosto está resplandecendo como o rosto de um anjo do Senhor. Aí eu me lembrei de Moisés quando subiu para o monte, quando desceu, tinha que jogar um véu no rosto de Moisés, porque a glória era tanta, a presença era tanta, o homem que passava, irmão, o dia todo, a noite toda, conversando com Deus, e a glória do próprio Deus resplandecia no rosto de Moisés. E agora a glória de Deus está, aleluia, resplandecendo no rosto de Estevão. E a Bíblia vai dizer que Estevão agora começa a pregar para ele. E Estevão começa a trazer a criação, a lei ali. Louvado seja Deus, os sacerdotes de Deus, os profetas. Começa ali a trazer, irmão, até chegar ali. Louvado seja Deus, mais à frente. Mas olha o que Estevão vai dizer. O Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homem de dura serviço, incircunciso de coração, e ouvindo-vos sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores. Olha aí, chamando aqueles homens de traidores, de homicida, vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não guardaste. Esteve ali pregando a verdade, pregando ali, irmãos, aleluia, a palavra de Deus, a doutrina santa. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, que quando aqueles homens ouviram aquilo, o seu coração, louvado seja Deus, ele rangia os dentes contra Estevão. Não vai ser diferente conosco, irmãos. Deus vai nos usar, vamos pregar a palavra, vai ter pessoa na congregação, vai ter pessoa que vai estar ouvindo, que vai estar rangendo os dentes.
Vai ter pessoas que vai estar com a cara emburrada, vai ter pessoas que vai sair batendo o pé, vai ter pessoas que vai inchar a cara, irmão, vai ter pessoas que vai ranger os dentes, mas não temas não, saiba que é Deus que está contigo, fala aquilo que Deus te mandar, não tema o semblante dele, para que eu não te envergonhe diante dele, não temas casa rebelde, Ezequiel, não seja uma casa rebelde, como eles está sendo a casa rebelde. Tem alguém acordado aqui ainda da glória? Tem alguém acordado aqui ainda glorifica o nome do Senhor Jesus? Louvado seja Deus. Eles rangiam os dentes, irmãos, porque Estevão estava pregando a verdade, a palavra estava batendo bem na ferida. Estevão estava futucando a ferida daquele povo com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus é o remédio que quando chega, quando entra, até as feridas são saradas. Tem gente que fica com a ferida aberta porque quer, porque Jesus estava dizendo: eu tenho pregado, eu tenho anunciado, vós quereis me matar, porque a minha palavra não entra em vós. Por isso vocês querem me matar, porque eu vos tenho dito a verdade, mas a minha palavra não entra em vós. Meu Deus, irmãos, que coisa séria, que mistério de Deus nessa madrugada, que palavra para a minha alma, para a tua alma. A Bíblia vai dizer que quando Estevão estava com os olhos fictos, a Bíblia vai dizer que ele estava cheio do Espírito Santo, com os olhos fictos no céu, e ele vai ver a glória de Deus, e ele ainda vai ter o discernimento, Jesus assentado à destra de Deus. Ele vai ver Jesus assentado à direita de Deus. Como é que pode, perante o sinédrio, pessoas com pedras na mão, Estevão sendo apedrejado, e Estevão ainda vê o céu aberto e Jesus assentado à direita de Deus? Irmãos, que coisa gloriosa! Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Derebe canta labaia. Raia sou de canto, nebria sou de canto e... Sabe por que Jesus estava de pé à direita de Deus? Olha a revelação aqui para mim, para você, pela misericórdia nessa madrugada. Olha aqui, ó, louvado seja Deus que o Senhor está trazendo. Sabe por que Jesus estava de pé à mão direita de Deus? Porque Jesus, quem sabe, já estava dizendo: eu já estou de pé, meu servo, eu já estou de pé, meu filho, para, aleluia, receber o teu Espírito, para receber a tua presença aqui no céu, para você, louvado seja Deus, receber agora o corpo transformado, para você agora, louvado seja Deus, entrar no gozo do teu Senhor. Pode vir, eu estou de braço aberto, eu já me coloquei de pé, rebede canta labaia, só declama, eu já estou de pé, aleluia, por causa de crente nesta madrugada. O Senhor está de pé por causa de crentes nessa madrugada. O Senhor se coloca de pé para te dar vitória, viu? Para te dar vitória, viu? Ei, vai ter mudança de cativeiro, remede canta labaia, vai ter mudança de cativeiro. Quem viver verá a tua vitória, quem viver verá, porque ele vai se colocar de pé, ele já está de pé para entregar a tua vitória. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia vai dizer que eles gritaram com grande voz e taparam os seus ouvidos. Irmão, eles taparam os seus ouvidos, irmão, para não ouvir a palavra. Você acha que vai ser diferente na minha vida, na tua vida?
Vai ser diferente na minha caminhada, na tua caminhada. Vai ter pessoas que não vai querer nem me ouvir, nem te ouvir. Vai ter pessoas que vai fingir estar distraído para não ouvir aquilo que sair da minha boca e da tua boca, só porque a palavra está comigo, só porque a palavra está com você. Rabai, decanto, nebre, assou, decanto i. Só porque, aleluia, você foi selecionado a trazer a mensagem. Vai ter pessoas, irmão, que vai ficar, louvado seja Deus, com comichão no ouvido só para não ouvir. Ah, é fulano que vai pregar, eu não vou nem no culto hoje. Ah, é fulano que vai louvar, eu não vou lá hoje não, eu só vou chegar depois do louvor. Canta lá, bastéria de canto i. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmãos. Estevão ali, irmãos, começou a ser apedrejado, tapar os ouvidos. Louvado seja Deus, para não ouvir a palavra de Deus. O povo está assim no dia de hoje, tapando os ouvidos, fingindo que nada está acontecendo. Louvado seja Deus, só para não ouvir a verdade, só para não ouvir a palavra, só para não ouvir a doutrina, só para não se consertar. Mas mal sabe eles que estão, aleluia, perdendo a oportunidade, irmão, de se arrepender. Porque naquele grande dia, o Senhor vai lançar a muitos, porque não deu credibilidade na palavra do Senhor. Não fez questão da palavra de Deus. Então Deus não vai fazer questão de você naquele último dia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a Pedro, aleluia, melhor dizendo, Estevão, começou a ser apedrejado e viu a glória de Deus. Irmãos, em meio às pedradas que eu e você enfrentar, em meio, irmãos, às pedradas, por mais que cada pedrada que Estevão estava sofrendo, irmãos, louvado seja Deus, estava doendo, estava porque Estevão era matéria. Estevão também era carne, era homem, doeu sim. Não vai ser diferente conosco. Pedradas, louvado seja Deus, calúnias, difamações, vai doer, mas é aí que aí você vai contemplar o céu aberto. É aí que aí você vai contemplar a glória de Deus. É aí que aí você vai contemplar as maravilhas do Senhor. É aí que o céu vai se abrir para mim e para você, porque diz a Bíblia que o poder de Deus se aperfeiçoa. Louvado seja Deus na nossa fraqueza. Enquanto estamos sendo apedrejados, enquanto estamos sendo perseguidos, Deus está se revelando para nós. Deus está manifestando o teu poder, a tua glória. Deus está nos usando. Enquanto mais as pedras estão batendo, está doendo, mas Deus está nos usando para que o nome dele venha a ser glorificado, para que o nome dele venha a ser exaltado, irmão. E continua, persevera, veja o céu aberto, contempla a glória de Deus, contempla a maravilha de Deus, mas não negue o chamado, não olhe para trás. Ei, sofra as aflições nessa madrugada, como bom soldado de Cristo, mas não retroceda. E a Bíblia vai dizer que ele dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele não ficou com medo de morrer porque ele sabia para onde ele ia. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós, irmãos, precisamos ter a certeza da nossa salvação. Não é será que eu vou para o céu? Ah não, quem sabe para onde eu vou é Deus. Mentira sua. Salmo 119, versículo 109, a minha alma está de contínuo nas minhas mãos, irmãos. Se você está com dúvida para onde vai, é porque tem algo errado na tua vida e você precisa consertar.
Louvado seja Deus. Certo que tem momento na nossa vida, irmão, altos e baixos. Às vezes estamos lá em cima, às vezes cá embaixo. Mas nós temos que ter a certeza, louvado seja Deus, que o que nós estamos fazendo, louvado seja o nome do Senhor, estamos caminhando certamente para aquela cidade que Jesus preparou. Mas tem crente ainda que está em cima do muro. E é madrugada de descer desse muro. É necessário tomar uma decisão. Louvado seja Deus, se consertar para que nós possamos estar nas santas habitações de Deus. Eu não estou pregando aqui por pregar. Eu não estou aqui, irmãos, pregando, orando, jejuando, lendo Bíblia, me separando para ir para o inferno, não. Mas tem crente que é assim, está orando, está jejuando e está com medo de morrer. Você está aí com problema, conserta. Porque nós estamos aqui, louvado seja Deus, certo que a porta é estreita e apertada, é luta mesmo, é batalha para chegar no céu. Louvado seja Deus. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Jamais, nunca vai ser fácil. Mas temos que ter a convicção. Louvado seja Deus, a mesma convicção que Estevão teve, porque o Senhor já estava de braço aberto a receber o espírito de Estevão, e ele ainda perdoou aqueles que o apedrejou. Irmão, o verdadeiro discípulo é esse, que não só ouve, louvado seja Deus, mas ouve e pratica, porque não adianta somente ser ouvinte, e se não for praticante, de nada adianta. Tem que ouvir e praticar, tem que ouvir, irmão, e colocar em prática o que está sendo instruído pelo Espírito Santo de Deus. Serve para mim, serve para você. Ele perdoou aquele que o apedrejou, e muitas das vezes as pessoas não conseguem perdoar nem quem o feriu, imagine quem o apedrejar. Aquele que pisou no pé, aquele que deu um aperto de mão, louvado seja Deus, ilegal, um aperto de mão que doeu, não consegue perdoar. Faz uma tempestade em copo d'água, mas Estevão perdoou, louvado seja Deus, quem o apedrejou. Jesus perdoou quem o feriu, quem o bateu, quem o matou, e nós não conseguimos perdoar. Louvado seja Deus quem faz as mínimas coisas. Mas quer receber o perdão de Deus? Perdoe teu irmão, porque Jesus falou: se vós não perdoardes as vossas ofensas um dos outros, e o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Você pode orar, louvado seja Deus, 3 dias seguidos. Você pode orar, louvado seja Deus, 50 horas, Deus não vai ouvir a tua oração enquanto não consertar, enquanto não vomitar, enquanto não pedir perdão. E essa é a palavra que eu deixo para a nossa meditação nessa madrugada. Misericórdia, já é 1h da manhã, o Senhor falou conosco, irmãos. Recebe essa palavra no teu coração. Quem recebe esta palavra, diga glória a Deus.